Deus poderoso, glória, glória a Deus. Amém. Eu gostaria de falar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Cumprimento esse povo com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, é motivo de alegria de estarmos aqui mais uma noite para adorar o nome do Senhor, né? Sexta-feira preguei o pastor Jorge lá em São Bernardo do Campo, foi bênção, a igreja estava cheia, eu pensei que era congresso lá. Meu Deus. Preguei aqui também na pastora Solange, aqui na segunda, né? Deus ele é fiel, mas a Bíblia diz onde está 2 ou 3 reunidos, Deus se faz presente. Deus se faz presente em nosso meio. E eu tenho certeza que a glória do Senhor se faz presente nessa casa. E tudo que você veio buscar, você vai levar, porque quem te prometeu foi Deus. Quem te prometeu não foi o homem. Quem te prometeu não foi a mulher. Quem te prometeu não foi o presidente. Mas quem te prometeu foi o Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais vão de passar. Eu estava em casa, né, não dormi, trabalhei ontem à noite, não dormi ainda fui montar ali a pancão do monte, né? Mas Deus ele é fiel, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho, agora escreveu Lucas, doutor Lucas, capítulo de número 19, onde Deus me deu esta passagem. Eu estava meditando hoje à tarde, né? Deus ele é fiel. Também estou com uma campanha no lado também, onde Deus está abençoando tremendamente, na casa do pastor amigo meu, ele é doutor, advogado também, né? Glória a Deus, e Deus está fazendo a obra, né? O livro de Lucas, capítulo 19, uma história muito conhecida, onde Deus ele vai falar nessa noite, porque a palavra do Senhor ela é fiel, a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor ela é como uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Glória a Deus. O livro de Dr. Lucas, capítulo 19, onde a gente vai ver a história de um homem por nome de Zaqueu. Pode já encontrar, diga amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a Bíblia Sagrada: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, e vim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu em toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: quem é ele? A ser hóspede de um homem pecador. Extremamente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu recebo 4 vezes mais. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, eu estava meditando hoje à tarde nessa passagem de Zaqueu, e Deus falava no meu coração e me deu um tema nesta noite. Eu quero falar desse tema, a qual diz o tema: Jesus chegou. Eu quero te dizer que Jesus chegou nessa noite, Ele está em nosso meio. Ele se faz presente na casa. E a Bíblia Sagrada diz: aonde Jesus chega, há sempre um milagre. Aonde Jesus chega, acontece as maravilhas de Jesus. E a Bíblia Sagrada conta a história de Zaqueu, que era chefe dos publicanos, era um homem que estava a favor de cobrar imposto, de cobrar ali naquela cidade aquela
esse poço. E quando eu estava a meditar nessa passagem bíblica, eu imagino Zaqueu querendo conhecer Jesus, Zaqueu sendo um homem rico, um homem de poder, um homem de posse, um homem que tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. E eu, estudando a história de Zaqueu, eu aprendi que no primeiro passo, Zaqueu ele queria ver Jesus. Mas há uma coisa que Zaqueu não entendia, que para ver Jesus havia uma multidão seguindo Jesus. Que para ver Jesus, Zaqueu tinha que enfrentar a multidão, os problemas da vida, tinha que enfrentar tudo pela frente para poder ver Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura, mas Zaqueu tinha um desejo e queria ver Jesus. E quando eu olho que Zaqueu querendo ver Jesus, mostra como o Senhor ele é bondoso e misericordioso. Jesus como onisciente, onipotente, onipresente. Jesus já sabia do coração de Zaqueu. Jesus já sabia que Zaqueu tinha um desejo de conhecê-lo. E Jesus, pela sua infinita bondade, ele faz visita à casa de Zaqueu. E diz a Bíblia Sagrada que Zaqueu, sabendo que Jesus iria passar por ali, a Bíblia Sagrada diz no capítulo 19, no versículo 1, que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E quando Jesus atravessava a cidade, ia uma multidão com Jesus. Ia muita gente seguindo Jesus para ver o milagre de Jesus. Ali mostra
alguém falar de Jesus, das maravilhas que Jesus faz. É por isso que Deus, nessa tarde, Ele me deu um tema em dizer: Jesus chegou. Jesus, Ele chegou à casa de Zaqueu. E quando Jesus chegou à casa de Zaqueu, aconteceu algo diferente. Que Zaqueu se alegrou, que Zaqueu ficou feliz. Aí eu abro outro parente para dizer: Zaqueu tinha riqueza, Zaqueu tinha autoridade, Zaqueu tinha tudo que ele queria na terra, mas Zaqueu não tinha o principal, que era a presença de Deus. Zaqueu não tinha alegria. É porque a riqueza não traz alegria. Os bens materiais não trazem alegria. As autoridades, o cargo que tu ocupa não traz alegria. O que traz alegria é a presença de Jesus no ambiente. Por mais difícil que esteja a luta, por mais difícil que estejam as diversidades da vida, mas se tiver a presença de Deus ali naquele local, as coisas começam a ficar no lugar. Então Zaqueu, ele se aproxima. Zaqueu, ele tem um interesse. O que motivou Zaqueu de querer ver Jesus foi que ele queria ter a presença. Zaqueu queria alegria. Zaqueu sabia que tudo que ele tinha não trazia alegria para ele, mas ele sabia que se ele conhecesse Jesus, ele sabia que Jesus trazia alegria para ele. Glória a Deus. Aí eu entendo que, sendo um homem rico, ele mesmo foram. A Bíblia diz que, mesmo ele sendo um homem rico, tendo riqueza, ele viu que estava fora da graça. Zaqueu sabia que, tendo tudo, tendo riqueza, ele não tinha graça. Mas aí não se pergunta: mas o que é graça? A graça é um favor imerecido. É algo que Deus dá para a gente que a gente não merece. A Bíblia Sagrada diz que aonde abunda o pecado, superabundou a graça é maior. É por isso que eu entendo que quando Paulo diz: tem coisas que eu quero fazer, eu não faço, e tem coisas que eu não quero, eu termino fazendo. Sabe por que Deus deixa? Sabe por que Deus trabalha na nossa fraqueza? É porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque se a gente ser forte, se a gente somos fortes em tudo, se a gente procuramos ser santo em tudo, a gente vai querer ser mais do que Jesus. Aí Salomão diz: não há um justo sequer que faça sempre o bem e nunca peque. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele profetiza, ele determina a ida dele à casa de Zaqueu. Aí a Bíblia diz que Jesus chega e à casa de Zaqueu. Jesus chega a visitar Zaqueu. Aí a Bíblia diz que os fariseus, os escribas, a multidão que estava perto de Jesus começa a murmurar, começa a criticar, começa a dizer: como que Jesus Santo vai à casa de um homem pecador? Queridos amados, Jesus conhece o meu coração, conhece o teu. O porquê que a Bíblia Sagrada diz que Jesus veio para salvar aquelas almas perdidas. A Bíblia diz que ele veio para curar aqueles que estão doentes e não para curar aqueles que estão sãos. Aí Jesus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente sabe ver com nossos olhos carnal, a gente sabe ver o natural. Mas Jesus, ele vê o sobrenatural. A multidão estava grande em volta de Jesus. Não queria dizer que a multidão que estava em volta de Jesus era todas elas com interesse
estar perto de Jesus. Jesus conhecia o coração de Zaqueu, mesmo antes de Zaqueu conhecer ele. Jesus sabia que Zaqueu, tendo toda a riqueza, não sendo feliz, mas mesmo assim Zaqueu querendo conhecer Jesus, Jesus sabia que o coração de Zaqueu era um coração verdadeiro, era um coração que queria estar perto de Jesus e queria que Jesus fosse até ele. Não importou o que a multidão pensou. Zaqueu não deu ouvido para o que a multidão murmurava. Zaqueu não deu ouvido para o que o povo falava. E o povo começava a criticar o próprio Jesus por estar indo na casa de Zaqueu. Aí o tema é: Jesus chegou. Será que ele chegou na minha casa? Será que ele chegou na tua casa? Aí eu te pergunto: será que Jesus chegou na minha casa, na tua casa? Mas eu quero te dizer que Jesus chegou aqui na casa. Jesus chegou aqui na casa dele, mas que casa? Aí a Bíblia diz: onde está 2 ou 3 reunidos, eu se faço presente. Aqui tem mais do que 2, tem mais do que 3. O Senhor se faz presente nesse lugar. Mas para que o milagre aconteça na minha, na tua vida, a Bíblia Sagrada dá um segredo e diz assim: tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Ali o pensamento de Zaqueu estava ligado em Jesus, e Jesus estava ligado em Zaqueu. Aí a Bíblia diz que Jesus, passando pelo caminho, aí Jesus olha para cima. Jesus não dá atenção à multidão que está seguindo ele, mas apenas ao homem pecador que está subindo em cima de um pedreiro. Ele começa a dizer: desce depressa, porque depressa eu vou à tua casa. Jesus parece que dá mais atenção para Zaqueu, que é pecador, do que para a própria multidão. Aí a multidão, com raiva, com inveja por Jesus e a casa de Zaqueu, aí começam a criticar uns aos outros e dizer: por que ele está indo na casa de Zaqueu? Penso eu que a multidão poderia dizer: por que ele não vai na minha casa? Que eu sou uma pessoa que estou seguindo Jesus, eu sou uma pessoa que dou dízimo, eu sou uma pessoa que faço a vontade de Deus, mas por que ele está indo na casa do pecador? Aí a pergunta é essa: por que Jesus quis ir na casa de Zaqueu? E eu entendo que Jesus, além dele conhecer o coração de Zaqueu, Jesus profetizou, determinou a sua hospedagem na casa de um pecador. Jesus depositou toda a confiança na vida de Zaqueu, porque Jesus queria salvar Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu tinha todos os bens da terra, mas não tinha a presença dele sobre ele. Eu vejo que, porque hoje me convém em tua casa, Jesus determinou ser hóspede de Zaqueu. Jesus determinou ir na casa de Zaqueu. Eu entendo que quando Jesus ele tem um interesse pela vida de um pecador, é por isso que a palavra de Deus ela fala que quando o pastor tem as 100 ovelhas, quando uma ela é desgarrada, quando uma sai, deixa a 99 para ir atrás daquela que foi desgarrada. Eu entendo que a multidão não ficou feliz por Jesus e a casa de Zaqueu. Aí eu começo a entender, e o Espírito de Deus começa a falar no meu coração, que muitas das vezes eu e você estamos todos os dias na casa de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, todos os dias estamos indo à casa de Deus. Aí
buscando ao Senhor, orando todos os dias, não vê o milagre acontecer, porque não chegou o tempo, deu. Aí você vê uma pessoa que entrou hoje na igreja e Deus começa a abençoar. Aí você começa a murmurar. Aí é onde você perde a sua bênção. É onde você perde o seu milagre. Aí a Bíblia diz que a multidão começaram a murmurar, começaram a criticar-se uns aos outros. Aí Jesus disse: eu vou para a casa de Zaqueu, eu vou ser hóspede de Zaqueu, eu vou mudar a vida de Zaqueu, eu vou abençoar Zaqueu, porque eu conheço o coração de Zaqueu, e aquele que eu conheço o coração, o Senhor vai dizer: eu vou abençoar. Glória a Deus. Aí eu entendo que a multidão, ela não fica feliz quando Deus está te abençoando. Eu posso transferir essa multidão com os teus problemas, com as dificuldades que você vem passando na vida. A multidão dos problemas, a multidão que te aponta, a multidão que te acusa, a multidão que murmura, que fala mal de você, que critica você. Eu posso ver o Senhor conhecendo o coração. Aí eu entendo que Jesus, ele chegou na casa de Zaqueu. Faltava Jesus chegar na casa de Zaqueu. A multidão não deixou Jesus chegar na casa dele. O apóstolo Paulo diz: você é templo, você é morada, você é casa espiritual. Além de Jesus chegar na casa de Zaqueu, Jesus entrou no coração de Zaqueu. Jesus chegou na casa de Zaqueu também espiritual, porque a casa espiritual é a casa onde o Senhor habita. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu recebe Jesus, a qual a multidão não tinha recebido. Zaqueu recebe. Aí eu entendo que chegou, que aonde Jesus chega, como eu falei para você, que o tema dessa mensagem, Jesus chegou. Aí eu te pergunto: Jesus chegou na tua casa espiritual? Jesus chegou aí onde você está? Jesus chegou aqui onde eu estou, aqui aí onde você está? Aí eu quero te dizer que quando Jesus chega, algo acontece. A Bíblia diz que Jesus chegou à casa de Zaqueu, aconteceu algo na casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus, quando chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu começou a se alegrar. Zaqueu começou a dizer: eu vou restituir tudo aquilo que eu fiz de errado, eu vou assumir, eu vou dizer. Aí Zaqueu diz: eu vou restituir tudo aquilo que eu fiz, eu vou restituir tudo aquilo que eu tenho cobrado a mais. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer que Jesus chegou. Eu torno a dizer: Jesus chegou aqui onde a gente está. Jesus chegou aqui nessa igreja. Jesus chegou aí onde você está. Jesus entrou dentro da tua casa. Jesus está aqui aonde a gente está. Eu quero te dizer no primeiro tópico que Jesus chegou no casamento e ali faltou vinho. Jesus transforma água em vinho. A Bíblia Sagrada diz que Jesus chegou perto do menino que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ali houve a multiplicação. Aí a Bíblia diz que Jesus chegou na casa da Jairo quando a menina estava morta. Ali houve a vida. Aí a Bíblia também diz que Jesus chegou ali na casa de Pedro, onde estava a sogra de Pedro. Houve a cura da sogra de Pedro. Aí a Bíblia também diz que Jesus chegou aonde estava uma tempestade no barco, e o barco ali não afundou, porque Jesus acalmou a tempestade. É por isso que eu falei aqui que Jesus chegou. Aonde Jesus chegou, houve algo diferente. Se Jesus chegou, não houve nada diferente, é porque muitas das vezes o teu coração não está um coração como diz Zaqueu. Aí no primeiro tópico que eu falei que Jesus chegou no casamento. Aí diz a Bíblia Sagrada que a sua mãe
chega para Jesus e diz assim: Jesus, acabou o vinho. Ele olha para sua mãe e diz: o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver? Parece que Jesus estava afrontando até a própria mãe. Não, é porque ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Aí sabe que o Espírito de Deus está me dizendo: ainda não é chegada a tua hora da tua vitória, ainda não é chegada a hora da tua bênção. É por isso que está demorando, vai jejuando, está demorando, vai orando, está demorando, vai consagrando, está demorando, vai buscando, porque quando a verdade se abre, quando você busca, encontra. Aí eu entendo Jesus dizendo para aqueles que faziam vinho, traz cá, trouxeram água, Jesus transforma a água em vinho. Começa o milagre de Jesus aí. Jesus sai de lá. Aí diz que Jesus também ele chega aonde eu falei no tópico 2. Ele olha para os discípulos dizem: vão para a cidade comprar. Aí apenas o menino chega, Jesus chega, se aproxima do menino, faz a multiplicação ali dos pães e dos peixes. Aí no tópico 3 eu entendi que Jesus chegou na casa de Jairo. Aí a Bíblia diz que estava um alvoroço na casa de Jairo, mas a Bíblia diz que Jesus chegou. E quando ele vê aquele alvoroço, vê todo mundo gritando, todo mundo pulando, todo mundo se murmurando, aí Jesus começa a dizer: sai todos para fora. Aí só entra aquele discípulo, mas a chegada de Jesus, aí ele diz: vem, entra aqui, porque eu cheguei na casa. Aí ele começa a dizer para a menina: Talita cumi, levanta, anda. Aí a menina começa a voltar à vida, aí começa o milagre aí na casa, porque ele chegou. Aí eu entendo no tópico 3 que Jesus chegou na casa de Jairo e deu a vida para aquela menina. Aí eu te pergunto: Jesus chegou na tua casa e te deu o quê? Aonde Jesus chegava, ele dava algo. Quando ele chega na casa de Zaqueu, ele dá alegria para Zaqueu, ele dá a vida de volta para Zaqueu. Assim como ele deu a vida, tanto espiritual, como também a vida física da menina. Aí eu entendo que Jesus, aonde chega, algo acontece. Aonde ele está, o milagre acontece. Aonde ele chega, passando por aí, passando por perto de mim e de você, a cura chega, a vitória chega, a bênção chega, o milagre acontece, porque ele chegou. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus começa e vai à casa de Pedro. Chega, a sogra de Pedro está com febre. Jesus cura a sogra de Pedro, porque Jesus chegou. Quando ele chegou, a doença teve que sair. Aí a Bíblia diz também que Jesus, ele chegou, ele estava dentro do barco. A tempestade queria afundar o barco com os discípulos, mas Jesus estava dentro do barco, estava dormindo na popa do barco. Aí a Bíblia diz que aquele vento, aquela tempestade, começa a querer derrubar
eu sei o que vai acontecer, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou te preparando para uma boa obra, eu estou te preparando para você ver o milagre, eu estou te preparando para você viver a providência do milagre. É isso que Jesus fez com Zaqueu. Ele não deixou Zaqueu se perder. Aí é onde Deus fala no meu coração, não é a posição, não é o carro, não é a riqueza. Jesus não foi à casa de Zaqueu porque Zaqueu era rico. Jesus não foi à casa de Zaqueu porque Zaqueu era chefe dos publicanos. Jesus não foi à casa de Zaqueu porque Zaqueu ele era cobrador de impostos. Jesus não foi à casa de Zaqueu sabendo que Zaqueu mandava em muitas coisas na cidade. Jesus não foi na casa de Zaqueu não porque Zaqueu tinha todas as propriedades, mas Jesus foi na casa de Zaqueu porque ele viu o coração de Zaqueu. Foi por isso que ele foi na casa de Zaqueu. Foi por isso que ele deixou a multidão de lado. Aí sabe o que o Senhor me diz? Que muitas das vezes a circunstância da vida, as aflições da vida tenta nos parar, tenta nos matar. Os problemas são tão grandes, a luta são tão grandes, que a gente não consegue querer ver Jesus, que a gente não consegue querer sentir a presença de Jesus. Mas Zaqueu não deixou a dificuldade, Zaqueu não deixou que a multidão impedisse dele ver Jesus. Ele falou: eu vou ver Jesus, eu quero ver ele, eu tenho certeza que ele vai passar por aqui. Ele tinha certeza, mas quando eu tenho a certeza, quando você tem a certeza, quando a igreja tem a certeza que Jesus está na casa, ele completa a obra. Ele é fiel para completar a boa obra. Jesus não só foi visitar Zaqueu, como também foi levar a bênção para Zaqueu. Mas vai, não pegues, vai. É por isso que aquela mulher, quando tem um diálogo com ele, onde? Em Jerusalém, aonde que eu devo? Aí Jesus diz: os verdadeiros, a hora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Assim os tais o procuram, Senhor. Então, Senhor. Mas Jesus estava à procura de Zaqueu. Jesus estava à procura de ir para a casa de Zaqueu. Jesus estava à procura de tirar Zaqueu daquela situação que ele estava enfrentando, que ele estava vivendo. Um povo acusando, um povo apontando, mas não tinha nenhum que chegou para Zaqueu e disse: Zaqueu, Jesus está na cidade. Zaqueu mesmo próprio que queria ver Jesus, não foi ninguém que apontou ele, que disse: Jesus está vindo. Zaqueu mesmo teve um interesse. Foi o interesse de Zaqueu. Então Zaqueu queria, Zaqueu tinha desejo, Zaqueu tinha sede. Enquanto que a multidão, o interesse da multidão era diferente. O interesse da multidão era de se aparecer em cima de Jesus. O interesse da multidão era de querer estar lá do lado de Jesus, se aproveitar de Jesus. Mas Jesus sabia que a multidão que estava ao seu lado, ela estava ali interessada. Aí por isso que Jesus deixa ela de canto. Aí Jesus disse: eu vim para buscar aqueles que estão perdidos, eu vim para dar vida para aqueles que não têm vida, eu vim para abençoar aquele que quer, porque muitas das vezes a pessoa quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Muitas das vezes a pessoa, ela não quer, ela quer só a bênção, mas não quer estar vivendo com o dono da bênção. E Zaqueu não, Zaqueu além de querer a bênção, Zaqueu queria estar perto de Jesus. É por isso que Zaqueu não mediu esforços. Aí o Senhor fala nessa noite para mim e para você: não medir esforço para estar perto de Jesus. Não medir esforço para levar o nome do Senhor. A multidão que estava lado a lado de Jesus, Deus está me revelando agora aqui, ó. A multidão que estava lado a lado de Jesus não fizeram nada para que Jesus fosse à casa de Zaqueu. Aí sabe o que o Senhor me fala? Muitas das
das vezes, a multidão que está ao teu lado, as pessoas que estão ao teu lado, que as pessoas que estão ao teu lado, que não se esforçam para mostrar a obra de Deus na tua vida, ou que não se esforça para fazer com que você vá buscar almas que estão perdidas lá fora, muitas das vezes é porque essa multidão não tem o que te oferecer, mas o mestre tem o que te oferecer. Ele disse: eu te chamei, eu te escolhi para ser pescadores de alma, eu te escolhi para fazer a boa obra, eu te escolhi para mostrar a minha glória sobre a tua vida e sobre a tua casa. Louvado seja Deus. Ele escolheu Zaqueu, não porque Zaqueu tinha autoridade, nem porque Zaqueu tinha nada do que ele tinha. Jesus escolheu Zaqueu porque Zaqueu era escolhido do Senhor. Aí Zaqueu começa a dizer: eu vou restituir tudo. Aonde eu errei, eu vou consertar. Aonde eu defraudei, eu vou consertar. Eu vou restituir. Eu vou dar ainda 4 vezes mais para mostrar que o que eu estou aqui é muito mais importante do que o que eu já tinha. Aí Zaqueu está dizendo que Jesus estando comigo é muito mais importante do que os meus bens. Jesus estando comigo é muito mais importante do que o meu carro. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aí sabe por que muitos hoje em dia querem carro? Todo mundo quer carro, mas compromisso ninguém quer. Disse: eu vou restituir. Porque mostra que a presença de Deus, ela faz a diferença. Que a presença de Deus, ela faz a diferença. Aí me faz lembrar que quando trouxeram tudo para a casa de Davi, Davi não se alegrou quando ele matou o gigante. Aí a Bíblia diz que Davi só se alegrou quando levaram a arca da aliança, porque a arca era a presença. É por isso que Davi, ele dizia para Deus: não retira de mim o teu espírito. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque ele queria para a casa do Senhor. Oh, glória. Aleluia. E ele guardava a palavra do Senhor para não pecar contra Deus. Diz a Bíblia. Eu quero terminar louvando aquele hino lá, se o pastor puder colocar ele. Se isso não for amor, ele cantar. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. A Bíblia diz que Jesus chegou aqui, meu irmão. Essa é a maior profecia. Não adianta eu pular, sapatear, falar em mistério, mas se Jesus não chegar. A Bíblia diz que a multidão estava lá onde Lázaro estava morto há 4 dias. Mandaram recado para Jesus, Jesus ficou mais 4 dias. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega, ele diz: tira a pedra. Aí quando ele manda tirar a pedra, ele diz: Lázaro, vem para fora. É assim que Jesus faz quando ele chega. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Aleluia. O esplendor de sua glória, saber seu destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu.
Deus, aleluia. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe ao paraíso, comigo irá. Glória a Deus, aleluias. O Senhor está na casa, Jesus chegou aqui na casa. A Bíblia diz que quando Jesus chega, há um milagre. Quando Jesus chega, algo acontece. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Se isso não for amor, o céu não é real. A Bíblia diz que o Senhor nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nessa noite você ouviu a palavra do Senhor Jesus. Você que ainda não está servindo ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Cristo te ama e tem uma obra na sua vida. Amém? A jovem aqui já é evangélica. Não quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus nessa noite, aceitando Ele como seu Salvador? Amém? Você ouviu aqui sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus é tão grande. O ser humano não tem capacidade de compreender o tão grande amor que Deus tem por nós. João chega a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus não vendeu, não emprestou, mas deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que o receba tenha a vida eterna. Então, nessa noite, minha jovem, você que ouviu a palavra, toma uma decisão, né? Continue vindo na casa do Senhor, Deus vai trabalhar. Você que está ouvindo sobre a live, como seu Salvador. Não importa como você está, Jesus te ama desta maneira. Jesus te chama desta maneira. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toque os seus joelhos, confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador, e eu tenho certeza que seu nome estará escrito no livro da vida. Amém? Palmas bem alegres para Jesus. Missionário Gilson, Deus abençoe em nome de Jesus. Lembrando para os irmãos, nós estaremos até o dia 9, nós estaremos em campanha de oração das 7h30 às 8h30 da noite. Venha buscar Deus juntamente conosco. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Nós temos culto quinta, sábado e domingo, quinta e sábado às 19 horas, domingo às 18 horas. Você que está ouvindo na live, venha adorar a Deus juntamente conosco, amém? Deus tem uma palavra para o seu coração. Fique de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor. A oração da fé para nós irmos para os nossos lares. Feche seus olhos, clamemos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, nós estamos, Senhor amado, nessa noite, Deus querido, graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Pai querido amado, que demonstrou, Senhor amado, o tão grande amor que o Senhor tem para com todos aqueles que te buscam.
conosco, Senhor Deus. E nessa noite, Pai, essa pessoa que está ouvindo, Senhor, a tua palavra, através da live, Senhor, está entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa visitar nesse momento essa pessoa, meu Pai. Deus, recebe ela, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor da glória. Deus, o Deus servo que aqui está, Senhor, amado, abençoe, Senhor, esse irmão, essa irmã. Estenda as suas poderosas mãos, ó Pai, sobre a vida dele e dela, Senhor, abrindo as portas do emprego, suprindo as necessidades, livrando-os, guardando-os do mal. Dê uma semana de vitória, semana de bênção, ó Pai, amado do teu povo. Acampa os seus anjos nos teus céus, repreende todo laço, toda estratégia do adversário, Senhor, que caia por terra, Senhor, e a bênção e o livramento seja na vida do teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos à bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. E se Deus é por nós, quem será por nós? Operando Deus, quem impedirá? Com Deus, meus irmãos, dê uma salva de palmas para o Senhor.